de gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu estar aqui hoje. Glória a Deus. Sou grato a Deus por todos os motivos que Ele tem feito em nossas vidas. Sou grato a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Sou grato a Deus por todas as partículas. Glória a Deus. Que não fosse Ele que mandasse do céu, nós não estaríamos aqui hoje glorificando a Deus. Porque Ele é o nosso Redentor e Ele vive para sempre. Se Ele não fosse, nós não estaríamos aqui dizendo que Ele é bom e Ele pode fazer. Porém, Deus, Ele muda situações aonde tem situações difíceis. Eu vou deixar um versículo, que as horas passam muito rápido. Que quando alguém me disse que eu estaria na posição de deixar essa palavra de hoje, eu disse: tantos ministros escolheram o irmão Júlio, mas porém Deus sabe o que faz. E quando eu recebi esse recado, Jesus colocou em meu coração dizendo uma pergunta muito simples para mim: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Mas, sentado mesmo, para não perder o tempo, que tempo é ouro, no livro de Gênesis, capítulo 12, podem abrir as vossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo 1. Seja breve, vamos ser breve, porque tem muita gente que vai para casa, mas eu posso terminar antes de meia-noite, né, pastor? Glória. Glória a Deus. A gente faz uma mini vigília e nós terminamos antes de meia-noite. Amanhã é domingo, Mas tem escola bíblica, né? Aí vem para todo mundo a escola bíblica. Gênesis capítulo 12 e o versículo 1. Você depois pergunte a mim, não. Pergunte a Deus o que é que tem a ver essa história com o aniversário do pastor. Você pergunta a Deus, a mim não. Quem me deu essa leitura foi Deus. Amém? Amém. O título diz: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Só até aí, amém? Amém. Soberano Deus, maravilhoso, diante da tua presença, estamos aqui, Senhor, a te pedir um entendimento da tua palavra, que o Senhor mande do céu aquilo que não é meu, que é teu, para o Senhor assim passar para teu povo que está necessitado de uma palavra. Senhor meu Deus, essa palavra venha a fluir em cada coração nessa noite, aqueles coração que está a pedir uma palavra tua. Senhor meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Ora, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Quando Deus ele chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. Glória a Deus. Abraão corre e fala para sua esposa. Porém, ele ouviu a voz de Deus. Mas eu não vou falar só de um homem como Abraão. Eu quero falar de uma mulher como Sara. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque se não fosse a convivência dele com Sara, jamais ele sairia do lugar. Porque a família é algo fundamental de Deus. A família é a organização de Deus.
Se Deus, ele assim, pediu a Abraão, vai e sai, ordem, obediência. Porém, ele saiu, mas ele levou a sua esposa com ele. Glória a Deus. Eu vejo a intimidade, o amor de cada um para com a sua esposa. Do homem para a sua esposa, ou da sua esposa para o seu marido. Porque através do pastor Luiz Carlos, Deus fez uma promessa a ele. E se não fosse a sua senhora, a missionária, nada disso teria se cumprido. O senhor sabe disso. Porque cada um tem um ministério, mas porém, o ministério principal, eu quero falar da família. Porque o alvo fundamental de Deus, ele está diante da família. Sem família nós não somos nada. Sem amor também nós não temos nada. Sem compaixão também nós não temos nada. Mas porém, quando a missionária Evólia pegou na mão de Luiz Carlos e disse: vamos, que foi Deus que falou conosco. Glória a Deus. Não foi diferente no passado, porque Sara disse a mesma coisa. Vamos. Mas para onde? Ele disse: vai, que eu te mostrarei. Aleluia. Vê que estranho. Vai, que eu te mostrarei. Ele poderia ir para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, mas porém ele seguiu o caminho que assim o Senhor ele mostrou. Vai, segue. Porém ele disse: para onde? Eu te mostrarei. A vida do pastor Luiz Carlos, eu não conheço bem, eu venho conhecendo ele agora. Porém, o caminho dele é percorrer muita distância. Você vê essa igreja, vê as outras igrejas, mas porém eu vejo coisas maiores. Eu não vejo coisa pequena, eu vejo coisa grande. Aí eu pergunto mais uma vez: o que eu darei ao Senhor? Abraão, naquela sua intimidade, ele perguntou: eu vou, mas o que eu darei ao Senhor? Glória a Deus. Compromisso com Deus é bom, mas porém é difícil. Nem todos têm um compromisso com Deus. Nem todos diz que vai, mas não vai. Que prossegue, mas não prossegue. Porém, a palavra do Senhor, ele explica muito bem, que diz assim: diga aos covardes e medrosos, volte. Porém, ele se animou de Abraão, ele se animou de você, ele se animou da tua família, porque se não fosse você e sua esposa, nada disso teria aqui hoje. Você sabe disso. Que através de uma grande mulher, Deus, ele deu o ministério e transformou o ministério. Porém, se ele ficasse lá, onde ele estava, ouvindo Deus falar e dizer: será que é Deus mesmo? Será que é a voz de Deus mesmo? Mas porém, quando ele ouviu, ele disse: o Senhor falou comigo. É Deus que está falando comigo. Porém, meu pastor, por toda a tua dificuldade, por caminhar em caminhos espinhosos, caminhos que nos levam às várias decepções às vezes, caminhos que nós percorremos e não vemos o final. Mas porém, Jesus, ele diz na palavra dele: o final só ele sabe. Elias, por sua vez, ele se escondeu
de um chamado de Deus. Muitos às vezes se acovardam e se escondem. Porém, Deus, Ele tem um compromisso contigo. Deus, Ele transforma o impossível no possível. Transformação. Quando ele foi convidado para o casamento, mudando a conversa, a história aqui, acabou o vinho. Porém, quem estava lá era maior do que o vinho. Aleluia. Quem está aqui é maior do que o vinho. Quem está aqui é maior do que o teu problema. Quem está aqui é maior do que a tua dificuldade. Quem está aqui é maior do que a tua enfermidade. Quem está aqui é maior do que qualquer outra coisa que você veja. Aleluia. Porque Ele está aqui. Eu sinto Deus aqui. Glória a Deus. Por tudo que nós andamos e caminhamos de dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas nós não vemos Deus. Nós não sentimos Deus. Mas eu tenho certeza que nós acreditamos em Deus. O povo do passado, ele andava com Deus, ele sentia Deus, mas ainda duvidava de Deus. E Deus nós não vemos, não seguramos, mas confiamos. Aleluia. Esse ministério é um ministério de confiança. Porque assim o Senhor prometeu há uns anos atrás, eu não sei quanto tempo faz esse ministério, na mão deste homem. Você vê ele pequenininho assim, mas é grande por dentro. Você vê ele pequenininho assim, demonstra ser pequenininho, mas por dentro dele existe um Deus tão grande que você não imagina. Porque Deus constituiu o homem de tal maneira de semelhança e imagem dele mesmo. Quem poderei eu julgar ele? Quem poderei eu dizer que ele não vai dar certo? Porque ele é com Deus. Ele está com Deus. E ele vive com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 14, o versículo 17, diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz no lugar onde ele estava. Isso fala de uma história que o menino saiu junto com a mãe para morrer. Porém, Deus, ele já sabia que o menino ia chorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não vê-se ninguém sem choro, pastor. Não há vitória sem lágrima. Não há vitória sem sofrimento. Não há vitória sem carregar peso. Não há vitória sem carregar cruz. Não há vitória sem você se humilhar. Não há vitória sem você buscar. Porém, tem que ter vitória, mas também tem que buscar. Não adianta você ficar em casa e esperar a vitória. Cadê você ir buscar? O pastor, por sua vez, quando Deus prometeu um grande ministério a ele, porque esse aqui ainda é o pequeno, o grande está por vir. Porque eu tenho certeza, foi falado aqui, foi falado do outro lado, foi falado na outra igreja, pois disse: a casa está pequena, porém eu, Senhor, irei abrir as portas. É promessa de Deus. Deus não promete a quem não é fiel com Ele. Porém, Deus promete a quem é fiel para com Ele. Eu vejo a fidelidade de Deus na tua vida, na vida da tua esposa. Espontaneamente, Deus derrama chuva serônia sobre a tua vida e da tua família. Deus derrama poder e misericórdia sobre a tua vida. Unção como ninguém outro possa ter.
Porque é difícil ter unção. É difícil ter também poder. Mas Deus, nessa noite, Ele transforma o impossível no impossível na vida daqueles que estão à procura dele. Porém, nossa vida é um espelho de Deus. Como foi feito aqui, nós somos o espelho de Deus. Se nós refletirmos coisa ruim, vai prejudicar a nossa vida. Se nós olharmos para a vida de A, de B, vai ter consequência depois. Se nós olharmos o defeito de A e de C, vai ter consequência depois. Porque ele diz que todo telhado de vidro, não adianta jogar pedra em telhado de vidro, termina quebrando. Ele diz: tira o argueiro dos teus olhos antes de olhar a vida do outro. Por tudo que nós fazemos na nossa vida, eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar o cativeiro. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar aquilo que está difícil. Aquela mulher, aleluia, mudando o assunto do livro de Gênesis, ela disse, a palavra do Senhor diz que ela tinha 10 dracmas, porém uma se perdeu. Ela fez uma coisa diferente, meu pastor. Antes de procurar, ela organizou. Ela botou tudo em ordem. Ela pegou a vassoura, pegou o espanador e começou a botar tudo em ordem, até achar sua dracma perdida. Se você tiver algo perdido e não encontrou ainda, organize a sua vida. Organize o seu altar. Organize o seu coração. Porque Deus, Ele se agrada de altar bem edificado. Deus, Ele se agrada da nossa vida, porque nós somos o cheiro suave em suas narinas. Nós somos, como eu disse aqui, a chuva serôdia que Ele derrama sobre nós e transformamos em maravilha. Glória a Deus. Eu vim do trabalho e dizendo: Senhor, o que eu poderei dar de presente ao pastor Luiz Carlos? A igreja toda presenteou o pastor Luiz Carlos. Mas, porém, eu disse para Deus: Deus, qual será o melhor presente para o pastor Luiz Carlos? E ele falou para mim: a minha graça. Aleluia. Te basta. A graça do Senhor basta na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A graça. É verdade. Pela graça tu estás aí de pé comemorando mais um tempo de vida. Porque se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui comemorando. Se não fosse o amor de Deus para conosco, nós não estaríamos aqui abraçando ao pastor. Glória a Deus. Louvado E seja dizendo o que nome. ele é maravilhoso. O levita Kleber disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando nós fazemos essa indagação, o Senhor é meu pastor e nada faltará, é confiança. Ele confia em você. Ele confia no teu projeto. Glória a Deus. Ele confia no teu futuro. Ele confia na tua vida. Aleluia. Ele confia no teu amor. Porque sem amor nada nós temos. Sem amor nós não podemos dar um passo. Sem amor. Não adianta ser egoísta, pastor. Não adianta dizer que nós somos egoístas. Adianta dizer que nós distribuímos amor. Glória a Deus. E o amor de Deus, Ele retribui para conosco. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse no livro de Romanos,
para encerrar, que já as horas se passam muito rápido. Quem achou, diga amém. Amém. No livro de Romanos, capítulo 12. E o versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apagai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos nos cuidados, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai ao que vos persegue, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com o que se alegram e chorais com o que se choram. Se for possível, 18, se for possível, quando estiver em vós, tendo paz com todos os homens. E o versículo 21 final: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, querido? Quem pode dizer amém? Amém! Glória a Deus. Então, é umas palavras que nós dizemos, e nós vimos que aqui o amor, ele exala. Não pagar o mal com o mal, porque fica difícil na nossa vida. Deus, ele sofreu por mim e por você. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário, ele olhou para um lado e para o outro e disse: estou morrendo por ti. Meu sangue eu derramei por ti. Eu estou chorando por ti. Eu estou deslacerado por ti. Porém não vejo o mal, mas sim o amor que eu tenho por ti. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, ele sente cada choro que nós derramamos, porque ele sofre quando nossas atitudes são erradas. Ele sofre quando nós passamos os nossos limites. Ele sofre quando nós dizemos que pagamos o mal com o mal. Porém ele disse na sua palavra: eu abri os braços e eu morri por ti. Eu abri os braços, aleluia, e morri por ti. Eu morri pela igreja. Eu vivi momentos da minha vida, momentos bons, mas porém o melhor momento de Deus foi morrer por mim e por ti. Porque nenhum pai dá um filho para morrer por mim e por ti. Nenhum pai joga seu filho e dizendo: vai que eu me responsabilizo. O pai olhando de cima e dizendo: meu filho é forte. Glória a Deus. E ele há de vencer. E eu digo para ti nessa noite, pastor Luiz Carlos: tu és forte. Aleluia. E há de vencer. Glória a Deus. Tu és forte. E há de vencer. Quando o Senhor, ele disse na cruz: chegou o momento final.
E Ele diz para ti nessa noite: chegou o começo da tua vida. Começou mais um livro da tua vida. Porém, eu te digo, nessa noite, como assim o Senhor me diz, a tua família é algo principal de Deus. A tua família é constituída por Deus. A tua família é amor de Deus. A tua família é momento nesse ministério. A tua família é com gratidão na tua vida, pois a tua família é o primeiro ministério da tua vida. Porque se não fosse o amor de uma família, não teria ministério. Se não fosse amor de um para com o outro, não teria igreja de céu. Não teria. Você não estava aqui, estava em outra igreja. Mas porém, eu te digo, obrigado por Deus te colocar neste mundo. Obrigado por Deus te dar a unção de pastor e colocar nas tuas mãos essas ovelhas. Obrigado pelo teu cajado. Obrigado pela tua vara. Obrigado pela tua funda. Obrigado pelas tuas pedrinhas. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Luiz Carlos. Eu agradeço em nome de Jesus.